queridos! Sejam bem-vindos ao último episódio do podcast do Felizmente 2024. Um episódio especialíssimo. Vamos fazer uma retrospectiva do nosso ano, compilar os melhores momentos dos nossos encontros em 2024, entregando esse presente para vocês, fazendo o fechamento do nosso material. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e junto com minha queridíssima, amada parceira, estamos aqui para fazer esse encerramento do nosso ano. Seja bem-vinda. Queridos amigos, amigas, né, todos que nos seguem, compartilham, curtem, comentam nossos vídeos. É muito bom estar aqui, encerrando esse ano, felizmente. Olá, Thaís. Thaís, grande parceira, força total. Nesse ano, para todo mundo, foi um ano de muitos desafios. Eu tenho escutado muito isso das pessoas, mas felizmente, até aqui, as forças positivas têm nos guiado, nos iluminado e nós estamos cumprindo com os nossos propósitos. Por isso que nós tivemos essa ideia de fazer um episódio onde a gente pudesse homenagear os que aqui estiveram conosco, né, que foram profissionais incríveis, e também homenagear nós mesmas e principalmente homenagear você, né, que é o nosso seguidor. E que eu Está espero que conosco aí. você nos dê uma moralzinha e continue. Gente, compartilha, curta, comenta, né? Os canais estão cobrando da gente. A gente precisa disso, dessa força. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que esse ano eu nunca utilizei tantas práticas, as ações, os direcionamentos da ciência da felicidade para me manter em pé. Eu acho que eu nunca utilizei em nenhum outro ano como eu utilizei nesse, né? E acho bacana, de toda forma, é um movimento onde você diz assim, olha, o que eu estou falando funciona. Funciona Exatamente. porque eu estou colocando em prática. E muitas vezes as pessoas perguntam e acham que a gente não tem problema. Vocês falam de felicidade, então vocês devem viver só a felicidade, né? E claro que não é. Não é assim na nossa vida, não é assim na vida de ninguém. Mas que quando a gente pratica os pilares da felicidade, a gente consegue caminhar pela vida, né? E não colocar nossa cadeira e fazer morada na angústia, na tristeza, no medo, na solidão, na raiva, mas sim viver essas emoções entendendo que elas são passageiras, elas são importantes, como disse o Dr. Paulo, cair é aprender, né? Então elas são importantes, mas que a gente faz a travessia além delas, né? Sem dúvidas. Eu estou escrevendo sobre dois conceitos que são correlatos. Homeostasia psicológica e a imunidade psicológica. A homeostasia, que é o equilíbrio, e a imunidade. Vocês vão receber alguma coisa sobre isso no próximo ano. Mas assim, aí eu percebi esse ano que quando nós temos um depósito, né, eu me considerei dentro de todos os movimentos vividos, que o meu depósito de eh, imunidade psicológica, ele estava até bonzinho, né? Porque diante de tantas situações desafiadoras, e é bom que a gente fale sobre isso, porque é interessante, e você deve viver isso na prática clínica, Thais, que o nosso paciente, né, ou então nossos alunos, quando é o caso, eles sempre têm aquela ideia fantasiosa de que nós vivemos num mundo de Alice no País das Maravilhas. Mas a Alice no País das Maravilhas era uma mocinha em busca de si mesma, Sim. né? E ela viveu muitos desafios, não saber para onde ia, que caminho trilhar. Quem era? Exatamente, o coelho do tempo que vivia puxando ela para lá e para cá. Então, assim, a A vida, rainha de copas que a rainha queria de copas, desafiá-la. Então, assim, viver é sempre um desafio. E ser vitorioso nessa existência não é você ter uma vida distante de tudo. Ah, eu vou me distanciar, vou para um retiro. Ir para um retiro eu respeito, né? Porque às vezes a gente precisa mesmo se ausentar um pouquinho para viver o deserto, coisas assim. Mas assim, viver é você estar né, na luta, na pista. Senão a gente se retira da vida, né? Isso, enfrentando os desafios. E foi sobre isso que o Felizmente esse ano buscou estratégias que pudessem ajudar, né, as pessoas que estão junto conosco a terem esse maior fortalecimento psicológico através do método Spire, né? E aí nós trouxemos aqui profissionais incríveis,
de todos os segmentos. E a gente vai fazer hoje um pequeno resumo sobre a contribuição que cada um deles trouxeram para todos nós. Eu aprendi muito, inclusive me sentar direito aqui nessa cadeira com a doutora Márcia Fonseca. Sim. Ela disse, ó, para sentar tem que ser assim. Então, são coisas pequenas, aparentemente insignificantes, mas que servem para a coluna Sim. física. E veja bem, doutora Márcia, nossa querida amiga, ela veio aqui o ano passado. E no ano O passado. ano passado, nós iniciamos o projeto do podcast do Felizmente, recebemos queridos convidados e fizemos uma pincelada do que é a ciência da felicidade. Esse ano a gente entrou com um novo desafio. Vamos escolher um modelo de felicidade, porque hoje a gente entende que a felicidade não é uma sensação, né? Não é apenas uma percepção, existe um modelo construído e uma ciência que estuda isso. E a gente escolheu o modelo Spire. Sim. Ele é do autor, aquele tal Ben Shahar, Isso. né? E ele fala que existem 5 dimensões, que se a gente trabalhar essas 5 dimensões, a gente vai conseguir alcançar a tão desejada percepção e sensação de vida feliz, através de práticas em cada uma dessas dimensões. Então, esse ano a gente pegou cada uma dessas dimensões e nós trouxemos 3 convidados para trazer um conteúdo incrível. Porque vendo esse material da retrospectiva, eu fico babando no conteúdo que a gente entrega aqui, né? Um conteúdo incrível, com pessoas super inteligentes, que entrega para a gente um material belíssimo e falando sobre essas dimensões. Exato, e faz a gente cumprir o propósito de quando começou, felizmente, que começou de maneira informal, através das lives do Instagram em 2020, junto com a Angélica, com o Vitor, né? Sim, Quando a gente resolveu fazer alguma coisa naquele mundo louco, sim. né? Pandemia, 2020, coronavírus, todo mundo enlouquecendo, todo mundo guardado dentro de suas casas. E começaram as lives dos sertanejos, muito boa, por sinal. Mas a gente pensou, o que é que a gente pode fazer para acrescentar, para agregar valor? Nós também paramos, consultório fechado. De imediato, eu e Thaís, a gente se inscreveu no Conselho Federal de Psicologia para atender online. De imediato, a gente começou a fazer as lives. E essas lives foram criando um sustento bom. E passou de 20 para 21, de 21 para 22. E em 2023, logo no início do ano, a gente levou, né? A gente trouxe para vocês o conceito do Felizmente, o produto Felizmente, com uma trajetória que tem só crescido, né? Então, assim, o nosso produto é um produto que começou com o objetivo de agregar valor para as pessoas se sentirem melhores com elas mesmas, e a gente continua com esse mesmo propósito. Se você for seguir desde o início, você vai ver que mês a mês a gente vai agregando para esse objetivo maior de psicoeducar. Sim. E entendendo, porque a gente entende que conhecimento fundamentado é muito poderoso, né? Em terra onde todo mundo pode pegar o Instagram e trazer um comentário, uma provocação, trazer uma ideia, a gente Isso. entende que o nosso conhecimento técnico não pode ficar apenas nas 4 paredes do consultório, onde a gente consegue atender muito poucas pessoas por conta das nossas horas, né, de trabalho. Eu penso nisso. Então, a gente, através desse espaço, leva aí esse conhecimento da psicologia muito além. Vamos fazer a nossa retrospectiva. Vamos lá. Trazer, né? Começamos janeiro, trazendo o episódio Saúde Mental Enquanto Houver Tempo. Tema da campanha Janeiro Branco, do queridíssimo Leonardo Abraão. E que a gente não pode começar o ano sem homenagear e alertar e trazer essa temática. Janeiro Branco, do ano passado, desse ano, aliás, né? Teve a temática saúde mental enquanto houver tempo, então a gente trouxe esse tema com uma convidada queridíssima, a Andrea, né? Onde ela nos presenteou com um testemunho de vida dela e o que é que ela faz para ter saúde mental, quais são as ações. Manuel vai nos ajudar hoje, trazendo para a gente essas lembranças. Simbora, Manuel. Saúde mental enquanto é tempo. O que fazer agora? Eu coloquei assim, o conhecimento é fundamental. Perfeito. O autoconhecimento é fundamental. A terapia, né? Terapia é fundamental. Isso. Achar o nosso propósito é fundamental. Limites e equilíbrio
para que a gente entenda que a gente não pode tudo o tempo todo, a gente precisa, dentro desse autoconhecimento, também ter um limite na alimentação, uma organização na saúde física, no treino, na espiritualidade. A gente precisa administrar os 5 pilares da felicidade, né? E cuidar do nosso tempo, né? O tempo é muito precioso. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, não é igual para todo mundo, mas a gente precisa ter um cuidado com esse tempo. Para quem e como eu vou dedicar esse tempo, é um ótimo passo para a gente startar esse o que fazer. Verdade. E é isso. E a É Andrea isso. começa com a gente trazendo essa grande mensagem, porque esse vídeo ele foi o resumão do episódio. Autoconhecimento, terapia, Isso. gestão do tempo, cuidado com a nossa dinâmica profissional, porque Isso. muitas vezes a gente não consegue equilibrar uma vida pessoal, porque o trabalho leva tudo, né? E nos adoece nesse processo. E foi interessante que a Andrea Barros, que é mineira paraibana de coração, e aceitou nosso convite numa época que ela estava no processo de adoecimento, fazendo um tratamento, e tinha vivido alguns desafios, e ela veio e abrilhantou. Porque a Andrea é uma luz, né? Eu tenho Sim. acompanhado a trajetória dela no Instagram, ela consegue honrar a nossa condição enquanto mulheres, porque ela está lá junto à empresa dela de assessoria de imprensa, né, relações públicas, fazendo um trabalho excepcional. Portanto, vale a pena ressaltar o que ela nos trouxe de contribuição. Valeu, Andréa. Tem o segundo corte também desse episódio. Vamos ver? Nós somos pessoas que trabalham muito, mas a gente não pode ser só o trabalho, porque a gente precisa ter as fontes de nos reabastecer. Se eu tiro tudo, saco tudo, eu não vou ficar com nada. Então foi isso que você foi descobrindo, né? Que você foi chamada a descobrir de que eu preciso buscar esse equilíbrio porque eu não consigo estar nessa sobrecarga de estresse e o corpo vai colapsando. E veja, a gente vê hoje jovens com 40, 50 anos, 30 anos sofrendo de infarto, AVC. Isso. Isso tem sido causado pelo quê? Há quem diga que é do Covid, da vacina do Covid, mas o cortisol, o hormônio do estresse, já é visto como alvo do adoecimento para essas doenças. Das questões ligadas ao... Porque o cortisol, que é o hormônio que o cérebro produz, né, quando você está com medo. Ou seja, a ansiedade é resultado do medo. Medo de quê? Medo de perder o emprego, medo de não ganhar o suficiente, medo Não de atender o cliente. Isso, aí você você produz cortisol. Esse cortisol vai para onde? Para a corrente sanguínea. É isso. Andréa, É isso. querida, gratidão pela sua participação aqui conosco, gratidão pelas contribuições que você trouxe para a gente. E esse ano foi puro cortisol. A gente não sabia disso em janeiro, não, sabia? Vamos lá, qual o próximo? Vamos lá. A próxima estrela. Segundo episódio, nessa temática de emoções. A Andréa, ela chegou para falar no método Spire. Começamos ali com a letrinha E de emoções, né? Saúde mental enquanto houver tempo. E o nosso segundo convidado foi o Pedro Faisal, falando da tríade: sentir, pensar e se comportar. Vamos escutar um pouquinho do Pedro. Passa essa primeira etapa do processo, não significa que você vai ter todas as respostas. Sim. Aí onde entra, às vezes você vai e depois você volta. Eu Né? costumo dizer no consultório que quando você tiver todas as respostas, falta mais ou menos uns 20 minutos para você morrer. Pode ser. Né? Eu acho que a pessoa morre sem saber as respostas. Faltam uns 20 minutos para morrer, Porque porque aí você viver é encontrou sua aprendizado, paz, né? né? Quando você tiver todas as suas respostas, você encontrou sua paz. E nessa perspectiva de que é o conflito que nos move, é importante que você não encontre a sua paz muito rápido, né? É importante que você queira se mover pela vida, né? Para ter o conflito como termômetro. É bom. O conceito de pulsão é exatamente isso, né? A gente tá o tempo todo pulsando. E quando a gente perde isso é que a gente começa a morrer, né? E as pessoas, elas se montam pro contrário. Eu tô doido para chegar logo um momento que eu vou ficar só na minha casa, deitado numa rede, tomando coco. Quando você chegar nesse momento, possivelmente você vai adoecer. E não é Pedro, querido, super inteligente,
Nossa, Admiro muito. admiro, escuto, acompanho, né? Um episódio tão sensível, né? Falando o Uhum, quanto que comportamento e pensamento são secundários. uhum, Cuidemos das nossas emoções. Vamos uhum. ouvir, vamos perceber onde é que elas vão tocando na gente, né? O corpo respondendo a isso e escutar, escutar a subjetividade, porque nesse corre muitas vezes a gente não escuta nada, não vê nada, né? Produz muito estresse, muito cortisol, muita adrenalina, adoece, morre, mas esse lugar que a gente quer chegar, o fim do arco-íris, né? Não deixar achar logo o pote de ouro no fim do arco-íris. A vida, ela é na caminhada. Quando chegar no fim do arco-íris, é o fim da vida, né? E eu sempre utilizo a técnica de recomeçar. Eu gosto muito dos ciclos. Começando pelo. Terminou o dia. Amanhã é outro dia. Terminou a semana, domingo começa tudo de novo, uma nova semana. Terminou o ano, vou fazer meus objetivos. Isso tem me ajudado muito a zerar né, a quilometragem e começar tudo de novo. Renovando a vontade, renovando o entusiasmo. Pedro nos trouxe essa serenidade. Né? Perfeito. Foi um episódio, ele tem essa serenidade da própria personalidade dele. E é muito importante a gente cultivar isso nos dias de hoje, como você fala, Thaís, em que as pessoas estão correndo tanto contra o tempo. A gente não pode correr contra o tempo, Pois porque o é, tempo é soberano. exato. Ele é senhor dele mesmo. Eu vejo muito hoje as pessoas, eu quero terminar minha faculdade, eu quero passar num mestrado. Gente, vai devagar, né? Vai É, devagar, porque quando esse tempo chegar, às vezes você já tem perdido outras coisas boas do momento E atual, a né? gente só percebe isso quando a gente amadurece. A maturidade tem um lado positivo e tem alguns aspectos que não são tão positivos assim, Tô né? gostando dos meus cabelos brancos. Mas assim, um dos pontos positivos que eu vejo na maturidade é esse, é de você dizer, eu não tenho muita pressa. Para que tanta pressa? É Vamos viver isso. tudo que é para viver, né? A Isso. vida é preenchida num dia. Temos mais uma palhinha de Pedro, vamos ouvir? E não é de se admirar com a sua fala, Pedro, a quantidade de suicídio que a gente tem no mundo, né? Sim, Né? sim, porque o suicídio é trágico falar nesses termos, mas muitas vezes o suicídio é a minha falta de voz sendo ouvida, né? Você vê a cultura japonesa, por exemplo, que coloca muita ênfase no grupo, né? Já que o Japão é uma ilha e eles tiveram várias vezes ao longo da história a possibilidade de sumir do mapa, né? Então, quanto mais a gente se fortalecer enquanto grupo, mais difícil da gente sumir do mapa. Então, a ênfase é tanta no grupo que, peraí, deixa eu ferir o grupo aqui, aí eu me mato, né? E você vê a cultura japonesa hoje caminhando para uma ocidentalização, né? Sim. Eles querendo pintar o cabelo, eles querendo, né, para poder sair da coisa padronizada, né? Já tem uma questão genética, né, que faz eles Sim. parecerem muito, então eles estão tentando se individualizar, né? Ok. Temas delicados, né? Porque Uhum. esse ano nós, infelizmente, vimos que a campanha do Setembro Amarelo, que nós temos 2 episódios também bem bacanas sobre o suicídio, né? Hum. Que é o mês do suicídio, com o Lucas Braz, com Irani. Uhum. E a gente viu esse ano que a gente não está tendo uma resposta positiva no Brasil da campanha, né? Os números de suicídio aumentando Uhum. e cada vez mais a necessidade desse espaço de psicoeducar sobre a nossa saúde mental, os nossos relacionamentos, nossos movimentos de vida. Sim, mas eu tenho percebido, do ponto de vista histórico, eu tenho lido alguns autores que fazem narrações sobre esses índices de suicídio, por exemplo, e outros adoecimentos na história. E é notório que quando os índices aumentam muito, é igual crise. Quando a crise está muito grande, algo está para acontecer. Porque serve de alerta para que as pessoas se modifiquem. Eu acho interessante Com isso. certeza. Essa Va- semana saiu um decreto de que está proibido o uso de celular nas escolas, né? O Isso, Estado já decretou a proibição do uso de celular nas escolas. Isso já é uma ação do resultado desse comprometimento na saúde mental que está muito associada com excesso de tecnologia, né? isso. Valeu, Perfeito. Pedro.
E para encerrar as emoções, né? A coluna, a dimensão das emoções do nosso método Spire, nós recebemos nosso amigo querido, maravilhoso, salve, salve, Vitor Nóbrega, falando sobre transtornos mentais. Vamos escutar, Vitor? Porque hoje a saúde mental virou um cardápio popular. Eu percebo que em todos os lugares as pessoas falam sobre o tema, mas falam de qualquer forma, né? Sem uma orientação um pouco mais precisa. Obviamente, essa semana até eu conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu para ter frio no meu quarto, eu não preciso entender dos componentes do ar-condicionado. Eu preciso contratar o técnico que conserta o ar-condicionado. Então ele não precisa me explicar o que é que tem dentro. Muito bem, eu concordo plenamente. Eu quero que o ar-condicionado esfrie. Porém, eu preciso saber mexer com o controle, né? Eu preciso saber, por exemplo, eu mesma fazer a limpeza do filtro do meu ar-condicionado. Uma coisa leve, não é nada demais limpar o filtro do ar-condicionado, é só tirar e lavar na pia, depois botar para secar e botar no lugar. Então, assim, coisas básicas. Subir e descer a temperatura. Isso. Por que ele dispara e desliga em algum momento? Isso. Algum conhecimento a gente tem Isso. que ter, né? Tem hoje da busca por diagnóstico, né, vem muito esse padrão de a sociedade está vendendo um modelo de perfeição, que o que a gente tem acesso nas redes sociais são pessoas cada vez mais capazes, mais bem-sucedidas, né, e você vai estar sempre se comparando abaixo. É muito comum quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica, né, do paciente dizer, não, minha atenção é péssima, minha memória é péssima, não sei o quê, e quando vai ver é melhor do que a minha, sabe? É bem melhor. E aí eu pergunto, por que você está se comparando? Com quem você está se comparando? Né? E por que você deveria estar se comparando com essa pessoa? Né? Então, assim, existe, claro... Mesmo você não tendo me... Querido Vitor, gratidão, né? O desafio do diagnóstico em transtorno mental numa era de excesso de TDAH, de transtorno de ansiedade, de Exatamente. transtorno de depressão, de narcisistas, de borderlines, né? Então a gente hoje está vivendo essa cultura onde tudo é rótulo em saúde mental. E é muito preocupante isso, que ficou alerta. A gente não pode usar como parâmetro diagnóstico o Google. Né? O Google é uma enciclopédia viva, né, que auxilia, nossa, deveras, porém existem profissionais que são especializados para fazer acompanhamento e diagnóstico. Então a gente percebe que isso é um risco. Né? Quando você vai para uma consulta e você já leva o diagnóstico, né? Eu sou borderline, eu sou TDAH, eu sofro de transtorno de ansiedade. Então, são rótulos que podem desfavorecer o seu crescimento e a sua saúde mental, ao invés de facilitar. Perfeito, perfeito. E Vitor, nesse episódio, faz um resumo bem bacana disso, né? Ele é o cara da psicopatologia e trouxe muito esclarecimento, Sim. trouxe muita luz, desmistificou muitos mitos em relação a transtorno diagnóstico. Gratidão, querido, enriqueceu o nosso encerramento do trabalho das emoções dentro do pilar emoções do método Spire. Obrigada, e aí Vitor. seguimos, né? Seguimos para onde? Vamos lá, doutora Mônica. Espiritual. Seguimos para a espiritualidade com um colega psi que já tinha vindo na casa Já, antes. e Eu acho que ele foi um dos únicos que repetiu a Ele tem vinda. um prestígio imenso, as pessoas amam, né, as apresentações dele, a fala dele é muito poderosa. E quando a gente pensa em espiritualidade, ele sempre vem com muita força, assim, exige hoje, chegue Isso. para cá falar com a gente sobre esse tema. Vamos escutá-lo. Mesmo você não tendo me pedido perdão, eu tenho. Eu posso dizer, você está perdoado e cuidar disso. Sem que eu dependa da sua reação. Da aprovação do outro. Isso é né? uma questão de amor próprio. Sim, sim. Entende? Muito bem. Porque às vezes nós condicionamos. Ah, mas ele nunca me pediu perdão, tá? Mas o perdão não é sobre o outro. É que a gente aprende isso na infância, quando os meninos brigam, as crianças, peça desculpa ao seu irmão. Aham. Eu só peço se ele pedir. Eu só peço se ele pedir, fica aquele E só pede peço. com ódio, desculpa. É. Perfeito. Muito bom. Temos
temos mais uma falinha do professor Ezi. Vamos ouvi-lo? Aqui eu acabo perdendo a perspectiva da gratidão entre o necessário e o suficiente. É um princípio que a gente tem perdido, é o princípio da suficiência. Eu tenho, assim, na minha experiência pessoal, tá? Embora o nosso pessoal a gente leve para o profissional, né? Nós não somos gavetas isoladas. É isso? Então, assim, na minha experiência, tem dois fatores que têm tido um peso extremamente transformador. Qual A é? experiência de Mônica Costa. Sei. Chama-se o autoconhecimento e o aprendizado contínuo. Feito? Tem feito na minha vida, se qualquer pessoa perguntar o que está fazendo uma diferença na sua vida, é o autoconhecimento e o aprendizado contínuo. Perfeito. Ótimo, obrigada, Ezi. Ezi, gratidão. Sempre que a gente for trabalhar essa temática, e olha que a gente talvez não passe nenhum ano batido sobre ela, porque ela é fundamental para a felicidade. Sem Cada dúvidas. vez mais a ciência da felicidade entende que a atividade física é importante, bons relacionamentos, cuidar das nossas emoções, mas a nossa espiritualidade, seja ela em vários formatos, não é religiosidade, mas a nossa espiritualidade precisa sim ser alvo de elevação, de presença, né, para que a gente realmente saia desse admirável mundo louco e volte a um funcionamento saudável. E a nossa ligação com o universo. Né? É Perfeito. mais do que religiosidade, como o próprio Ezi comenta no episódio. Isso. Não é religiosidade, é a nossa ligação com o universo. E ele fala, achei bacaníssimo, bacana quando ele diz assim, a mesa. Quanto que a gente tem perdido de se relacionar à mesa, né? Cada um com seu pratinho ali pelos cantos, conectado com seu celular. Isso é espiritualidade. Quando se junta os amigos numa mesa, quando se junta a Verdade. família numa mesa, né? Isso. Então, às vezes a gente pensa que a espiritualidade é rezar, né? É fazer um texto, participar de uma vigília, um Sim. louvor. Não, né? São momentos como esse de respeitar a mesa, que a gente precisa ir resgatando enquanto sociedade, que farão toda a diferença para o nosso senso de comunidade e para o nosso senso de E espiritualidade. para o nosso senso de comunhão, que inclusive ele Perfeito. faz ele compara com a Santa Ceia, Sim, né? A hora tão extremamente importante, onde Jesus Cristo se reúne com seus apóstolos, seus amigos, né? Que ele chamava de amigos, para fazer uma partilha da última ceia, né? Que chama-se Santa Ceia. perfeito. Perfeito. E aí, seguindo a temática da espiritualidade, a gente faz a recepção do professor Augusto Vaz. Augusto vem aqui para falar com a gente sobre a importância de encontrar um propósito através do sofrimento, né? Porque a gente começou dizendo que não tem como ser feliz esperando que tudo esteja bem, né? Que a felicidade também é você viver sofrimentos, mas encontrando propósito, crescimento, significado. Então, o professor Augusto, ele chega aqui trazendo para a gente, e aí, como encontrar propósito através do sofrimento, também no viés da espiritualidade? Vamos ouvi-lo. Não é? Cada pessoa tem seu sistema de crenças e valores, né? Isso. Eu costumo, às vezes, o paciente me conta uma situação e eu pergunto assim, como é que você se sentiu? Porque, às vezes, a gente sabe como é que a gente se sentiria, né? Eu vou dizer assim, caramba, eu ficaria assustado. Mas eu não vou julgar o sentimento do meu paciente. Eu vou dizer, como é que você se sentiu? Porque muitas vezes a resposta que ele me diz se surpreende, porque ele tem condições internas de lidar com aquilo de um modo diferente Exatamente. do meu modo, E né? como a gente aprende, não é? Sim, Eu sim. trago cada significado para algumas coisas que ficaram lá atrás na minha vida. Aí quando o paciente fala aquilo, eu digo, caramba, é sobre isso. É uma troca Os rica. insights que a gente tem, né? Perfeito. né? São pulsões mesmo que chegam na vida da gente. E você não entrar em processos de negação. Gente, Nem de se você, antecipação. Jung já dizia assim, você dar as costas a um problema não significa que o problema sumiu ou foi resolvido. Significa que você está dando poder dele lhe pegar pelas costas.
Então, o problema a gente enfrenta. Não é brigar com o problema. É superá-lo, ressignificá-lo. E esse caminho de meditar, da mindfulness, o caminho de um processo... Gente, ó, vamos combinar. O caminho de um processo psicoterapêutico. Eu não gosto de chamar nem terapêutico, eu gosto de chamar de psicoterapêutico. Porque terapia, várias ciências fazem. A fisioterapia faz terapia, não é? Mas nós fazemos psicoterapia. Um processo de psicoterapia bem feito vai trazer para você um nível de consciência tão funcional que daqui a algum tempo você vai dizer assim, como é que eu pude viver sem ter consciência de tanta coisa sobre mim? Eu acho que a solidariedade. Perfeito. Ótimo. Gratidão, Augusto. Eu adoro trazer professores para os podcasts do Felizmente, porque quando você é professor, você tem uma didática diferente, né? Você realmente, assim, faz um efeito no conhecimento, explica certos conceitos de maneira bem simples, né? Sim, sim. E que às vezes a gente que estuda muito, é muito técnico, não consegue traduzir de forma tão simples como um professor, né, que foi muito preparado para isso. Augusto, muito obrigada. Você enriqueceu muito nossa temática da espiritualidade, Sem dúvida. encontrando sofrimento através do propósito. Não vamos dar as costas para os problemas, é enfrentando mesmo, Achei né? perfeito. Agora, aí nós fechamos a espiritualidade com a Aninha, Isso. né? Porque nós queríamos trazer alguém que tivesse uma espiritualidade assim, isenta de religiosidade. Na prática. Na prática. Como é que você é espiritual se você não é aquela pessoa tão religiosa, né? Tão dogmática? E daí a gente percebe um jeito de ser espontâneo, que é o jeito de Aninha, né? Que eu tanto admiro, essa pessoa tão linda e que nos levou para o inédito, né? Ela é inédita. Vai chegar já já o inédito, viu? Nossa, a Aninha é maravilhosa porque ela, na espontaneidade, até quase infantil dela, ela demonstra assim uma leveza, uma espontaneidade de quem diz o que não faz ou o que faz, que pode até desagradar, de uma maneira que você não se agride. Então, a Aninha foi perfeita. E assim, até para explicar o termo infantil, né? Porque a gente diz que no consultório, eu sempre digo assim aos pacientes, a nossa meta é alcançarmos o adulto saudável e a criança feliz. Exatamente. Esses dois precisam sentar no comando da nossa vida. Isso. A criança vulnerável, a criança triste, a criança temerosa, a criança assustada precisa ser acolhida e regulada, mas ela não pode sentar na cadeira de comando da nossa vida. Pronto, a Aninha é né? a criança É feliz. a criança feliz. Vamos ouvir, Aninha. Eu acho que a solidariedade, ela nos emociona, né? Quando a gente ajuda alguém, que a gente olha nos olhos, que vê um sorriso, que vê uma gratidão. Ah, lembrei de outra coisa que eu vi sobre essa tragédia. Tem um senhorzinho que ele foi receber suprimentos para se manter. Acho que a casa dele era de 3 andares, ele não quis sair. E ele foi receber suprimentos, não tinha nada. Ele devolveu um cacho de bananas para a pessoa que estava dando para ele. E ele não recebeu até que a pessoa recebesse. Então, assim, um sorriso que a gente vê quando a gente ajuda. Eu perdi o raciocínio. Não, você estava falando da tragédia, né? Desse exemplo do... né? Porque eu acho que quando a gente ajuda, quando a gente tem essa solidariedade e a gente vê no outro, a gente resgata a nossa humanidade. E aí a gente vê que tanta coisa não vale a pena. Se o filtro de realidade do meu meio é generosidade, bondade, ajuda ao próximo, eu também vou me conduzindo para esse lugar. E aí, veja, é aprendido. Sim. O meio vai ensinando, o meio vai formando a gente, né? A felicidade, ela é uma habilidade aprendida, o otimismo é aprendido, resiliência é aprendido, né? São princípios que a gente pode aprender à medida que a gente estuda e à medida que a gente vive situações que vai colocando em prática esses Maravilhoso. Perfeito. Obrigada, Aninha. Gratidão, Você Aninha. nos trouxe a demonstração de que não precisamos ser dogmáticos para sermos cristãos, né? Para sermos espirituais. Sim. Espirituais, por assim dizer. Muito bom. Para nos conectar com a humanidade. Exatamente. Mas uma humanidade cheia de virtudes, né? Uma humanidade cheia de princípios, uma humanidade cheia do que a gente intitulou esse episódio: amor, gratidão e perdão, né? Amor, isso. gratidão e perdão. Porque eu sou o que nós somos.
né? Exatamente, perfeito. E aí terminamos com esses 3 encontros riquíssimos, o pilar, a dimensão da espiritualidade, né? Segunda dimensão. E aí vem Saúde física. O físico, né? A saúde física como um pilar para a felicidade. Não tem Exato. como a gente separar a felicidade se a gente tá mal fisicamente, né? Se a gente tá desorganizado fisicamente. E começamos recebendo um nutrólogo, Dr. Darwin Ribeiro, falando com o seguinte título: Diga-me o que comes, que eu te direi quem és. Vamos escutar o Dr. Darwin. Então, existe hoje um campo da modulação intestinal que a gente fala, que a gente sabe muito bem a alimentação relacionada a doenças crônicas, a doenças como estresse, depressão. Inclusive no microbioma que eu falei, existem bactérias específicas no intestino que estão relacionadas à depressão. E isso aí, obviamente, é mais complexo do que parece ser, mas o que eu posso dizer é, uma boa alimentação, pelo menos, não atrapalha. Uma boa alimentação não atrapalha. Alimentação é um antidepressivo. Como é que é a vida nutricional dessa pessoa e como que se impacta no bem-estar e na saúde mental na dela? longevidade, né? Mesmo sendo jovem. Eu acho que esse cara é o que chegou com uns 30 anos aí para fazer uma consulta. O que acontece hoje? Se a gente, hoje não, né? Historicamente, desde que Deus criou o mundo, o homem foi feito para dormir à noite. Ele foi feito para dormir no escuro. E foi feito para acordar. Então, todas as respostas metabólicas do ser humano acontecem de uma maneira muito interessante com o nascer do sol, que é o que a gente chama do fenômeno do alvorecer. E metabolicamente tem um crescimento de cortisol, crescimento de insulina, porque a pessoa teria que sair para Perfeito. Tem como a gente separar boa alimentação, atividade física, sono, Não. controle do estresse? É uma coisa assim que se mistura, né? Verdade. Inclusive, agora recente, nós estivemos num congresso em São Paulo de Psicologia Positiva e Neurociência. Eu e Thaís estávamos juntas e tivemos a oportunidade de assistir palestras incríveis de profissionais assim renomados, psicólogos, médicos, Psiquiatras. fisioterapeutas, né? Enfim. E eu percebi em todas as palestras, que foram muitas, a unanimidade desse conceito do todo. Sim. Né? Não tem como você separar. Então, os profissionais que falaram nesse congresso, todos eles falaram da alimentação, falaram do movimento, porque nós não nos dividimos, né? Nós somos um ser integral. E nesse episódio, o Dr. Darwin fala muito sobre a alimentação, o intestino, né, que é visto como nosso segundo cérebro, né, a Exatamente. quantidade de neurônios que a gente tem, de serotonina, né, em relação ao bem-estar, à felicidade, de maneira muito séria, de maneira com conteúdo muito formal, muito rico, né? Dr. Exatamente. Darwin, gratidão pela sua brilhante participação aqui conosco. Obrigada. E seguimos recebendo, em seguida, nessa mesma temática, Sim. recebemos Rivas, doutor Rivas. Carlos Castro Rivas, odontólogo. Espelho, espelho meu, né? O que é que eu digo ao espelho sobre a minha saúde física e mental? Vamos escutar Rivas. A perfeição foi uma, e outra que é dessa fala de vocês, é a questão do afeto. Sim. O que é que a gente está querendo preencher com tanto preenchimento? Porque a gente viu aqui hoje que você usar desses procedimentos, dessas técnicas modernas para você aperfeiçoar, né, a sua, né, buscar uma versão boa de você, para você afinar um pouco a sua autoestima, a sua autoimagem, é bacana. Mas quando você está ali no excesso, que nada é satisfatório, preenche mais, ajusta aqui, 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 aqui. Tá faltando preencher o quê, hein? E a gente vai ver que tá faltando preencher afeto. Quem aqui não conhece uma pessoa ou várias pessoas que moram num super apartamento de luxo, que tem uma Hilux ou uma SW4 na garagem? Aí você vai na casa da pessoa, abre a geladeira, só tem uma garrafa de água vazia, uma folha de alface perdida lá no fundo da gaveta. Ela faz dieta, Rivas. É melhor a gente pensar assim, né? Eu acho que riqueza, felicidade é chegar na minha casa e a minha geladeira cheia, entendeu? Para poder servir a minha família, meus amigos quando vão lá, né? Como a doutora Mônica e a doutora Thaís. Prioridades, né, Rivas? Mas tá ali, ganha um salário, um orçamento apertadíssimo para pagar uma parcela de uma Hilux e de um apartamento de luxo, porque é status. Isso. Esses Ele dias eu é vi- socialmente.
Arrasou. Obrigada, Rivas. Foi maravilhoso, né? Porque realmente as pessoas querem preencher os seus espaços afetivos com coisas, né? Com coisas, com a proteína, né? Aí para você se tornar mais jovem. E isso tem sido uma temática social muito intensa, onde entra o etarismo, né? E onde entra as questões ligadas ao status social. Né? Isso é muito ligado à tecnologia, às redes sociais. As comparações, Isso, né? porque nós somos muito expostos a o outro tem, eu também quero ter. Sim. Né? Eu também quero ser jovem eternamente, eu também quero fazer essa viagem que as pessoas fazem. Então, através né, dos conhecimentos do Dr. Carlos Castro Rivas sobre preenchimento, sobre a questão da imagem, né, nós falamos sobre imagem. E é assim, um tema que eu acredito que é muito importante, né, para esse mundo onde nós estamos inseridos hoje, o mundo das redes sociais. Perfeito. Obrigada, Rivas. Arrasou. Obrigada. Foi muito bom escutá-lo. Um episódio gostoso, alegre, feliz, né? Porque quando a gente vai recebendo aqui, a gente vai recebendo amigos. Né? E quando a gente Exatamente. recebe amigos, é um bate-papo, é um momento leve. É tão interessante que quando a gente termina, a gente diz, foi tão bom, não foi? Né? Às vezes a gente chega pilhado, cansado, correndo do consultório, né? Verdade. Cheio de coisa. Quando a gente termina, a gente, foi tão bom, né? E eu sempre digo assim, que no consultório eu sou ali extraída. E aqui eu sou nutrida. Né? Sem dúvidas. Nesse espaço ele me nutre de conhecimento, de relacionamentos, né? De leveza. Sim. Então é muito feliz estar aqui recebendo pessoas tão queridas. E E aí, vem- para encerrar a parte física, falamos de alimentação, falamos de preenchimento Sim. e recebemos o querido Bruno Brito, fisioterapeuta, para falar com a gente sobre movimento, um episódio intitulado Movimento é Cura, a importância do nosso movimento físico para a nossa saúde. Bruno, vamos te ouvir. Fala o corpo como instrumento, como ferramenta de prazer, né? No sentido de você extrair. Aí eu vejo até outros modelos que, mudando de curso, um pianista famoso aí, que agora eu nem sei o nome, ele conta um exemplo no livro de Anthony Robbins, que ele acordava todo dia de manhã, ele já bem idoso, muito atrofiado. Uhum. Como é que chama, Bruno? As mãos, tendinite, Artrose. artrite, artrose, nessa turma aí. Uhum. E ele, ao invés de ele tomar café, olha que interessante, ele ia pro piano. Aí ele se alongava, né, idoso mesmo, ele se alongava e ele começava a tocar as primeiras notas. Estimulando. E o secretário dele percebia como se os dedos dele começassem a ganhar vida. Acordar. Entendeu? Aí ele tocava uma partitura, aí ele disse que ele, de repente, ficava ereto, né? Aquele velhinho, curvado, entrevado, né? Cheio de artrose, modificava completamente quando ele fazia essa rotina. Esse movimento da gente estar gastando as fichas em outros lugares até que não nos proporciona nada, como muitas coisas, né, como a questão das redes sociais em excesso, pode ser o grande causador da gente não ter essa disposição para o movimento físico? É a questão do retorno, do prazer. Uma coisa que a gente fala muito eu vou me permitir hoje não ir pro treino porque eu tô cansado. Ou eu vou me permitir que saia o salário, não, eu posso comprar isso para mim, ou eu posso comer isso hoje, eu posso... Essas permissões que a gente faz por ter sofrido algo, como trabalhar por várias horas, elas são válidas, mas elas reforçam a nossa condição de... que me fugiu a palavra agora, que é o de retorno, de benefício que o cérebro tem, né? Sistema de recompensa? Esse né? sistema de recompensa. Ele reforça o sistema de recompensa. Quando a gente só trabalha com o sistema de recompensa, a vida se torna muito mais confortável e a gente... Ótimo. Perfeito. Obrigada, Bruno. Inclusive, nós nos antecipamos, porque agora é recente, essa semana passada, porque as mídias agora a gente fala dessa semana, né? Porque a semana passada já nem vale. Essa semana é a polêmica da janelinha do avião. Sim. A semana passada é esse negócio de mimimei. Eu me mimei hoje. Fui na Cacau Show e vi um chocolate do Snoopy. Eu dei licença, tô comendo nem chocolate, não me mimei. Então, todos os programas de TV
podcasts, falaram sobre esse conceito mimimei. Esse mimimei funciona, foi mais ou menos o que o Bruno falou, né? O sistema de recompensa. Ou seja, eu vou comprar uma bolsa no valor de, sei lá, vou passar 12 meses pagando porque eu vou me mimar. Então, o Bruno, ele ele falou antecipado, né? Na verdade, felizmente, parece que antecipa as coisas, né? E os nossos convidados, eles são tipo, então, Bruno, valeu, né? São Você falou no mimimei. Mas veja, né, a questão do sistema de recompensa, porque às vezes eu digo aos pacientes, mas é isso que tu merece? Trabalhar só a gota para pagar uma conta que tu fez, para comprar essa bolsa cara que tu queria, e ficar sem paz o resto de uma vida, né? Mas é isso mesmo que tu merece, comer esse bolo todinho aí para ficar sentindo culpa, ficar doente, alterar tuas taxas. Tem que avaliar teu senso de merecimento, porque eu acho que tu tá merecendo muito pouco, né? Teu merecimento não tá bom. Valeu, Bruno. Bruno, querido, gratidão. Muito bom te receber, te ouvir. Outro professor, né? Falando pra gente de maneira muito técnica, mas muito clara sobre a importância do movimento. E Bruno ficou assim, muito na minha cabeça, quando ele disse, se você não quer fazer atividade física para você, faça pensando no seu próximo, no seu filho, né? Faça pensando na sua família, porque todo mundo vai pagar a conta no final, né? Das doenças do sedentarismo. Eu fico fazendo exercício físico todos os dias pensando em carregar mala em aeroporto. Eu digo, se eu não fizer, eu não posso carregar mala em aeroporto. Eu fico pensando assim, eu quero continuar indo para o aeroporto, né? Porque talvez eu não consiga nem ir, atrofiado em casa. Não, as pessoas não conseguem. Tem até aquele Reels, né? Olha aí, você deixa para fazer depois, passa 2 idosos na gôndola de Veneza, os dois dormindo. Isso. Pois vamos se movimentar, porque hoje a gente até já indicou, acho que nesse encontro, e em outro, aquele documentário Zona Azul. Zona Azul. Maravilhoso. A galera do 100 Mais, né? Eu, inclusive, eu indico esse documentário para os meus pacientes, né? Porque o tempo passa. Então, assim, se você não morrer jovem, você vai envelhecer. Sim. E, assim, a opção é ou uma ou outra. A segunda opção é melhor, né? Envelhecer. Sim. Pois é, então a gente tem que se preparar para uma velhice legalzinha, né? Saudável, né? Legalzinha. A Ana Cláudia Abrantes, do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela diz que todo mundo vai chegar nesse deserto, né? Isso. Mas se você quer chegar nesse deserto todo equipado, ou você quer chegar nesse deserto sem nenhuma preparação e falar, lascou, vou fazer o que aqui agora, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Isso. Perfeito. Mas, Bruno, você foi maravilhoso. Muito obrigada. E Gratidão, agora a gente vai entrar querido. na esfera relacionamentos. Com 3 convidados top. Anderson, Socorro e Genilson. Isso. Impactou. Temas vamos tão lá. diferentes, Total. mas que tão necessários e tão importantes para a gente falar desse pilar de relacionamentos, né? Quando o Spire fala que uma dimensão da felicidade é relacionamentos, ele diz que a gente precisa cultivar relações saudáveis, edificantes, gratificantes, porque nós não vivemos sozinhos, né? Exatamente. Então a gente começou o nosso encontro sobre relacionamentos escutando Anderson. Anderson falando sobre a voz, né, da diversidade, as relações homoafetivas. Vamos escutá-lo. Muitas armadilhas de vida psicológica que a gente vive hoje vêm da nossa criação, né, que nos deixou faltas. E essas faltas criaram armadilhas, abandono, rejeição, isolamento, defeito, fracasso. E às vezes, quando a gente está no processo, o paciente diz assim, mas foi culpa da minha mãe isso, então. Mas foi culpa do meu pai. Não, eles estavam ali fazendo o que eles podiam com o que eles tinham, no momento em que a gente estava. Então, também a gente não vai conseguir se curar com ouro se a gente transferir essa raiva, digamos assim, esse ódio interno ao mundo. Sim. Não é trocar de posição essa raiva, né? Mas é realmente a gente ir construindo com base no amor, na aceitação, inclusive da sociedade que a gente está no momento, percebendo que ela não está preparada para isso. Mas tudo bem. E assim, a gente tem que entender que tudo bem, mas vamos trabalhar. Tudo bem, mas vamos trabalhar. A luta continua, né?
Né? E quando a gente fala, né, sobre crianças, né, quando a gente fala sobre a nossa infância, a infância de uma pessoa LGBT, né, então esses desafios eles já começam daí, né? Por que é que esses desafios eles começam? Porque começa da nossa própria família, né? Quando os nossos pais muitas vezes eles passam a talvez reprimir, né, e a oprimir alguns comportamentos considerados atípicos, né, para aquela questão da heteronormatividade. Né, quando a gente fala sobre heteronormatividade, a gente está falando sobre um conjunto de crenças, um conjunto de valores, né, que são incutidos aí, né, na nossa sociedade. E a partir do momento em que esses comportamentos, né, dessas crianças, eles fogem, né, dessa norma, dessa regra, né, então os pais eles passam justamente a oprimir, né, a reprimir esses comportamentos. Então, isso é um fator muito prejudicial, né, para a criança, né, enquanto LGBT, justamente pelo fato de que ali ela já não começa a ser uma criança autêntica, né, ela já começa a não ser quem de fato ela é. Perfeito. Ótimo. Anderson Klisman, o nome dele é difícil, Uhum. mas ele é uma pessoa fácil, doce, maravilhosa, muito gostoso de conversar com ele, contextualizou de maneira bem rica esse universo Da das diversidade. relações homoafetivas, né? Isso. As dificuldades, as superações, e aí a gente trouxe aquela referência da técnica japonesa de você colar as cicatrizes com aquela laca de ouro, né? É. Porque ele traz que existe Dos muitas azulejos, né? cicatrizes, né? Existe muita rejeição, muita crítica, muita ofensa, né? E Exato. que a gente pode se apegar a isso e sofrer a vida inteira, Sim. ou a gente pode se reorganizar a nível de ressignificar, de terapia, a nível de se erguer, de se curar mesmo, Sim. para que a gente tenha uma vida feliz, tenha uma vida saudável, tenha relacionamentos positivos, né? Muito Eu acho gostoso massa. conversar com você, Anderson. Muito obrigada pela tua participação num tema tão delicado, que a Isso. gente tinha um pouco de medo de abordar. Eu tinha muito medo do cancelamento, Aham. porque eu digo, será que eu vou falar uma besteira sobre isso, né? Mas assim, eu Porque- acho que ele falou conosco, nós falamos de uma forma como deve ser, de uma maneira tranquila, de uma maneira normal, né? De uma maneira suave, como deve ser. Porque as polêmicas que são ruidosas e agressivas, elas alimentam preconceito. Sim. Né? E Eu, é eu uma- percebo as pessoas criam rótulos sobre nós, né? E ainda há pouco, agora, há uma semana, alguém muito próximo a mim, que as pessoas criam rótulos. A Mônica gosta de gay. Com Mônica a gente não fala não que ela gosta de gay. Gosto de gay, gosto de hétero, gosto de gente, eu gosto de gente. Mas assim, para quem tem preconceito, eles acham que eu também rotulo. Porque uma vez que você rotula, Mônica gosta de branco, aí eu não gosto de azul, aí eu não gosto de verde. Eu não só gosto de branco, eu gosto de branco, azul, verde, de cores distintas. Eu gosto do arco-íris. Eu acho que o que a gente não gosta é do desrespeito. Eu não gosto Porque da eu maldade. já ouvi dizer que é muito chato contar pra mim certas piadas. Porque ao invés de achar graça, eu vou falar, ó, tá errado, né? Ei, isso não é bacana, isso não é bonito, né? Ei, eu não achei, ó, isso é ofensa. Então eu acredito que o que a gente não gosta é da violência e do desrespeito, E a né? piada é ofensa, sim. Mas a rejeição não existe pior para um ser humano, né? Tanto que a gente lida hoje com situações clínicas de pacientes traumatizados, que esse trauma muitas vezes tem como base o abandono e a rejeição. Isso. As ofensas, né? Exatamente. Valeu, Valeu, Anderson, querido, delícia. E aí vem Socorro, que ela faz assim. Eu disse que Exi foi o único que veio 2 vezes, mas Socorro também também. veio ano E passado, Socorro né? é a orquestradora dos casais, né? Porque Exi, quando fala de religião, a gente lembra dele. Quando a gente fala de casal, a gente lembra de Lembra de Socorro, né? Exatamente. Socorro sempre riquíssima, assertiva, maravilhosa. A gente é muito suspeita de falar de Socorro, né? Mas Verdade. vamos ouvi-la. Então, um dos grandes desafios da terapia de casal é resgatar o que esse casal tem de bom,
com as suas diferenças, com as suas dificuldades e mostrar que a vida tem cenas como se fosse um filme, passando toda uma história de vida. Aquela fotografia é o momento atual, mas não necessariamente retrata tudo que eles vivenciaram. Então, o reativar a história, não é, do casal, o que é que os trouxe aqui, o que é que eles construíram até aqui é muito importante, porque muitas vezes, diante da crise, diante do distanciamento, a gente perde o olhar amoroso, cuidadoso para a própria relação. E a relação é igual à planta. Se ela não for ativa, dinâmica, se ela não tiver esse cuidado no dia a dia, naturalmente, ela vai morrer. Cada um. Então, voltando à sua pergunta, Mônica, o que é que pode ajudar a gente ter uma relação duradoura, apesar dessas relações líquidas? Eu acho que uma das coisas é que eu posso, e aí volto para o autoconhecimento, até no sentido de que eu posso identificar o que é importante para mim. Quais são os meus projetos de vida? Porque muitas vezes o meu se perde diante do nosso. Então, muitas vezes, a mulher, principalmente, abre mão dos seus projetos, ela sai do trabalho, por exemplo, para ser mãe, ela sai do trabalho para acompanhar o companheiro que precisa ser transferido de cidade. Ou seja, ela abre mão de todo o seu projeto de vida em função do outro e depois cobra, não é? Eu me lembro de uma sessão de terapia familiar onde eu acompanhava uma mãe e um filho, e a mãe me dizia muito claramente, eu fiz tudo por esse filho, eu dediquei a minha vida inteira a ele. Pessoas com deficiência enfrentam. Eu adoro esse Ótimo. final dessa reflexão de Socorro. Lembra quando ela disse Sim, que essa sim. mãe disse, eu fiz tudo por ele, eu dediquei minha vida a ele, e o menino responde, você devia ter me amado menos e se amado mais, né? E ela fala sobre isso, o equilíbrio sim. nas relações, né? Que fazer tudo, que dar Sim, tudo, que sim. suprir tudo, né? Essa super proteção e essa super dedicação não é necessariamente a saúde nas relações, que a saúde nas relações é o equilíbrio, onde todo mundo pode ser um pouquinho de si mesmo, né? E a gente tem lidado com assuntos bem delicados, né? E um dos assuntos delicados também na sociedade atual são os casamentos, Sim. né? Então, assim, é uma sociedade que está em plena transformação. Então, as instituições que são milenares, seculares, elas estão apresentando crises, o que é normal, Sim. né? O que é normal, como nós falamos no início, sempre as crises, elas precedem uma transformação para melhor. Eu acredito nisso, né? Eu sou muito otimista, né? Obrigada, Perfeito. Socorro, Gratidão, valeu. querida. Sempre muito bom lhe ouvir. E espaço de muita aprendizagem. Isso. E encerramos o pilar das Os relações, relacionamentos. né? Os relacionamentos como uma oportunidade, um espaço de felicidade, Uhum, com o Genilson, que inclusive nos trouxe para essa casa nova, né? verdade. Porque no estúdio onde nós gravávamos antes, a gente precisava subir 2 vãos de Era. escada para chegar no estúdio, e a gente queria conversar com o Genilson e Há muito precisava de tempo. acesso para conversar com ele, né? Exatamente. Então, o Perfeito. Genilson nos trouxe, assim, uma lição de vida extraordinária. Vamos ver um Perfeito. pouquinho, Falando né? sobre as relações inclusivas. Pessoas com deficiência enfrentam quando se trata de relacionamento afetivo. Eu converso muito com colegas e amigas, porque não é fácil, né? Para você poder entrar num relacionamento, você tem que primeiro entender a sua fisiologia, né? Como eu vou fazer xixi, como será meu segundo, qual é o meu comportamento com a minha parceira, como é que ela vai me ver eu tendo um pequeno desconforto fisiológico. Então eu tenho que me conhecer e dar melhor aos meus parceiros, né? Sim, sim. Então eu sempre digo a eles que quando vão namorar ou vão fazer alguma coisa, primeiro se cuida, porque todo mundo gosta de ter o parceirozinho cheiroso, arrumadinho, né, bem confortável. Então, por que não você se cuidar primeiro para depois cuidar da outra pessoa?
num mundo extremamente ansioso, de pessoas egoístas, de pessoas grosseiras, impacientes, sem espaço para nada, sem empatia, né? Mas aí você traz, não, tem gente disposta a ajudar, tem gente Isso. disposta a me dar os braços, a me dar as pernas, e eu penso que a gente vai atraindo aquilo que nós somos. Se eu sou uma pessoa que eu vibro pela energia da raiva, da mágoa, eu vou atraindo aquilo. Se eu sou uma pessoa que eu vou vibrando pela energia do amor, da empatia, da coletividade, é isso que eu vou atraindo. Então, até uma reflexão do Pequeno Príncipe: o mundo nem é bom nem é ruim, Isso. né? O mundo, ele é aquilo que nós somos. O que eu tô levando para o mundo também tá devolvendo pra gente. Que é o que Genilson... Isso. Perfeito, perfeito. Obrigada, Gena. Você faz a diferença. Incrível, foi muito bom ouvi-lo, de muito aprendizado, né? Me lembrei Bastante. muito de uma reflexão da psicóloga Rebeca Taide, que ela fala de luto, né? Da perda, né? Genilson é uma história de perda. Sim. Antes de conhecê-lo, eu achava que era uma história de você nascer com uma deficiência e você aprender a viver com ela, mas na verdade ele sofreu uma perda aos 19 anos, né? Um acidente colocou ele nesse lugar de deficiente. E eu me lembro muito de uma reflexão da Rebeca Taide, quando ela diz assim, diante da perda, eu posso escolher dois caminhos. Ou eu vou viver de maneira acanalhada, ou eu vou viver de maneira digna e triunfal. E aí Genilson diz assim, os meus primeiros 3 anos foi de acanalhamento, né? Foi assim, de revolta, foi de depressão, de muita raiva da vida, né? E depois ele encontrou uma estrada de dignidade. Ressignificou numa estrada de realmente triunfar apesar das dificuldades. E ele hoje faz uma diferença gigantesca para as pessoas a quem ele faz o trabalho, né? O trabalho social, tanto da praia como da Casa em Cabedelo, que é ele que faz a gestão, e ele faz uma diferença gigantesca na vida de muitas pessoas. Perfeito, Ele é lindíssimo. uma pessoa eficiente. Sim. Belíssimo encontro. Fechamos mais uma vez com chave de ouro. Exatamente. O pilar sobre relacionamentos. Aí vamos para o intelecto, A né? encerrar nosso Inspire falando sobre a intelectualidade. Exatamente. Aí trouxemos Saulo, que eu chamo Saulo do diplomata paraibano. Né? Ele representa, essa semana, inclusive, ele fez uma postagem, ele recebendo um embaixador de um país aí. Então, sempre que vem autoridades de outros países aqui para Paraíba, pode ter certeza que Saulo está no meio. Pode ter certeza que convidam ele, porque como ele é uma pessoa que é muito letrado e fala vários idiomas, então ele é o nosso diplomata, né? Tanto quando quando a gente recebe, quanto quando ele vai, né, se dirigir em algumas viagens, né? Então, assim, ele trouxe para a gente essa importância de você abrir sua mente para o mundo. Perfeito. E o quanto isso é saudável. Vamos ouvi-lo. Sempre em busca de conhecimento, né, Saulo? conhecimento. Eu sempre digo que conhecimento, cuidado com o corpo, cuidado com as relações, nada disso tem pódio. Não tem pódio de chegada, não. É um trabalho contínuo, né? Inclusive, existe até uma pesquisa que eu li recentemente sobre Alzheimer. Sim. Que a gente todo mundo fica preocupado com isso. Eu não me preocupo com isso, não. Mas diz que quem fala idiomas, Sim. o Alzheimer ele protege muito, porque Sem ele dúvida. ativa os neurônios na cabeça que o Alzheimer atua. Então, quanto mais idiomas você falar, porque você sim. motiva esses neurônios sim. e você previne contra o Alzheimer. Então, seria muito interessante as pessoas procurarem fazer um curso de inglês, que gosta de viajar, Isso. um de espanhol, até para cantar, para ouvir uma coisa, sim. entender, eu acho muito Eu acho interessante. que se você, essa sua informação é informação super válida. Eu sou da teoria que a gente aprende todos os dias. Todos os dias você está aprendendo, não importa a idade que você Isso. tenha, mas você sempre tem uma coisa nova e você está aprendendo coisas diferentes. Eu sou terminantemente contra o termo aposentado. Eu acho que aposentado assim, o que é que o senhor faz? Pergunta a Sim. profissão da pessoa. Ah, estou aposentado. É horrível, é um termo
que denigre a pessoa, coloca a pessoa no estágio que não é mais útil para a vida, não é mais útil para a sociedade. Então, Isso. o que é que não tem mais interesse? Ninguém tem mais interesse. Eu acho que a gente não pode parar de trabalhar, não pode de fazer projetos. Perfeito, é isso aí. Então eu também sou dessas, viu, Saulo? Sou terminantemente contra o tema aposentado. Eu Mas eu sou. acho que a gente pode parar de trabalhar a nível de remuneração. De que Aí, um trabalho capitalizado, aí né? é uma questão pessoal. Eu gosto muito de ganhar dinheiro também. Mas enfim, eu admiro muito o Brasil inteiro e o mundo inteiro admira Fernanda Montenegro, né? 95 anos, na ativa. Tá aí com esse filme, esse último agora, que tá fazendo um super sucesso, concorrendo ao Oscar. E ela faz uma apresentação junto com a filha, um filme maravilhoso, espetacular. E ela né, ela tem uma interpretação que ela não precisa nem falar, né? Um gênio da dramaturgia. Então, assim, 95 anos, gente. Voltando até o episódio do Zona Azul, né? Sem mais. Todos ali com muito movimento, muito trabalho, mas não necessariamente um trabalho remunerado, né? Mas sim, a gente precisa estar ativo e Saulo fala de viajar, ele Isso. fala de estudar idiomas, ele fala de ler, ele fala de cantar. Então ele nos Exatamente. traz que a intelectualidade, ela não precisa ser só trabalho, Não. pós-graduação, especialização, mestrado, Isso. que existem vários caminhos que a gente pode aí trilhar para desenvolver a nossa Isso. intelectualidade. É porque também a gente lida com o trabalho, nós lidamos, inclusive é um tema que a gente pode desenvolver depois. A relação que nós temos com o trabalho é uma relação muito ruim, né? Então a gente relaciona trabalho sempre a muito peso, a muita dificuldade, a muita opressão. Isso precisa ser ressignificado também, porque o trabalho é uma tarefa que faz parte da nossa vida. Ele tem um aspecto extremamente positivo, né? Ele serve para a gente aprender e desenvolver. No entanto, a gente tem uma relação de amor e ódio com ele, né? As pessoas só ficam felizes 2 dias antes das férias, né? Durante um ano inteiro, 2 dias antes das férias, e quando estão voltando de férias, depois de 30 dias, depressão. Depressão Então, pós-férias. assim, tem alguma coisa que a gente precisa falar sobre isso, porque o trabalho, na verdade, ele faz com que o trabalho prazeroso, ele revitaliza o indivíduo. Mas obrigada, Saulo, valeu mesmo. Gratidão, Saulo, um prazer lhe ouvir. E aí Inteligentíssimo. Aí a gente entra no inédito, né? É. Aí vem a novidade do final do ano, que chegou pra gente num momento bem oportuno, onde a Exatamente. gente estava falando de aprendizado, né? Conhecemos mulheres incríveis que Sim. se juntam para aprender. Aprender através de leitura, aprender através de experiências, Isso. aprender através de trocas, né? Enfim, de uma conexão rica que estimula o aprendizado. Recebemos aqui Andréia para falar sobre o Clube do Inédito e como mulheres podem aprender juntas. Vamos ouvi-la. Gente, a gente precisa se juntar com pessoas que inspiram, né? Eu gosto muito daquela frase que diz: você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Então, observe com quem você está passando tempo, se você está aprendendo, se você está enriquecendo, se você está crescendo, ou se são pessoas que vão te atrofiando, te cansando. Tu sai daquele encontro, parece que tu tava ali com um vampiro Sugado. emocional que Maravilhoso. leva a tua energia, né? Verdade. Porque essa proposta do clube é de livro por sua perspectiva. Cada pessoa traz o que teve da sua vida, né? E entende e aprende alguma coisa a partir daquilo. E assim, eu aprendi tanta coisa. Eu enxerguei o livro com tantos outros olhos que eu não tinha tido essa visão. Que, para mim, no final, ficou ainda mais enriquecedor a história do livro. Ele vai ganhando novas páginas com o olhar de todo mundo, né? Exatamente. E cada pessoa vai... É muito engraçado isso. Como em todos esses... A gente teve já 2... Já teve, né? A gente só teve 2 encontros de livro. Vamos para o terceiro. Nesse último agora, que foi Liturgia do Fim, que é Marília Arnaud, a autora daqui da Paraíba, eu também fiquei impressionada. Como cada pessoa trouxe de uma forma. Teve uma das participantes que trouxe seu luto de perda do pai. E ela disse assim, quando eu vi o movimento de vocês, eu vi o título, Liturgia do Fim, eu disse, eu acho que é isso que eu preciso para conseguir dar o fim do meu luto. Não que ela não vá mais sentir falta do pai.
Ótimo. Perfeito. Esse Clube do Inédito é incrível, porque é um grupo de mulheres de classes sociais diferentes, profissões diferentes, objetivos diferentes, mas que o objetivo principal é o aprendizado através dos livros e experiências que muitas vezes. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega do Clube do Inédito e ela dizendo: e aí, vai para o mergulho? Eu disse: mas eu não sei nadar, eu não aprendi a nadar. Eu não acredito, você não aprendeu a nadar. Eu disse: não, porque minha mãe tinha muito medo. E ela dizia: você não vai nadar, e eu não aprendi a nadar. Como é que eu vou? Ela disse: para você boiar, eu digo: eu não aprendi a boiar. Aí ela foi dizer: você faz assim, você vai para a piscina do Seixas e vai só para aquele bem rasinho, né? Fazer o teste de mergulhar, porque o segredo é você não respirar pelo nariz, tem que respirar pela boca. E você vai se adaptando. Então, assim, são desafios, né, que a gente... todos nós temos as situações que eu gosto de falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas acham que, como nós somos psicólogas clínicas, né, neuropsicóloga, pessoas que nós nos tornamos referência nessa área, nós somos perfeitas? Não. Eu adoro dizer que eu não sou perfeita, né, que eu enfrentei e enfrento muitos desafios. Porque é muito bom. Como diz a Adriana Santiago, nossa professora da formação que a gente está fazendo esse ano, todo mundo tem esquisitice. Exatamente. Né? E nós estamos numa caminhada de aprendizagem. Então, esse Clube do Inédito, ele nos desafia a isso. Há situações que a gente tem medo de arriscar e, de repente, junto com outras mulheres, a gente... Aí eu falei para ela: olha, se fosse voar, eu ia. Aí depois eu pensei: mas eu não tenho asa. É que voar eu já voei de ultraleve, eu gosto de voar. Mas já assim, tenho mais coragem. de mergulhar eu já tenho mais insegurança, porque eu escutei muito isso. Mar não tem cabelo, água não tem cabelo. Aí você acaba criando um medo, né? Sim. Mas aí, junto com outras, junto com as fortes, gente, nós nos tornamos mais fortes. Então, Andréa, valeu. Valeu, Andréa. Parabéns pela sua iniciativa. E nesse episódio ela conta tudinho, como é a criação, como foi a criação do clube, qual é a proposta. Muito bacana conversar com ela. Demais. Riquíssimo participar. Tô terminando de ler um livro chamado Arroz de Palma, que eu acho que foi o melhor livro que eu li esse ano. Porque Maravilha. a gente lê muita coisa técnica. Verdade. E a minha meta esse ano foi retornar o meu prazer nas leituras que não são técnicas. A Andréa incentivou. Aí o livro desse mês de dezembro, Arroz de Palma. É de janeiro, né? Ele é o de dezembro. Pra gente discutir em janeiro. Discutir em janeiro, mas eu tô Pronto. terminando ele. E tem que me emprestar. E aí vem para Perfeito. fechar com chave de ouro. Terminamos com... Que as pessoas elogiaram demais, Dr. Paulo Lucena, que nos Perfeito. trouxe, né, uma visão sobre a neurociência, né, sobre as competências do nosso cérebro em relação à neuroplasticidade. Como prevenir as doenças que Isso. estão aí bombardeando o nosso cérebro através do nosso E desenvolvimento eu amo essa intelectual. área, porque mostra o quanto nós somos potentes e que muitas vezes as nossas limitações, elas vêm, não é da nossa potência cerebral, é da nossa vontade. Quando Platão diz: a inteligência é o farol que ilumina nosso caminho, mas é a vontade que nos faz caminhar. Eu amo essa frase. Perfeito. A inteligência é o farol que ilumina nosso caminho, mas é a vontade que nos faz caminhar. Então a gente fechou o ano, o método Spire, com o Dr. Paulo Lucena, com chave de ouro. Passa aí. Bora ouvir, doutor Paulo. Eu estava conversando contigo antes e vou repetir aqui porque é algo muito importante. Sim. Até a década de 90, não vou nem até aí, até o início dos anos 2000, o que se tinha num bar, num restaurante, era um playground. Tá? Hoje se entrega um celular porque acha que a criança tem que ficar parada. A criança não foi feita para ficar parada. O ato de cair é um ato de aprendizagem. Se ela cai, ela não vai repetir com frequência aquele mesmo movimento, porque aquilo ali vai causar medo. Então ela vai formar sinapses para a aprendizagem. E a tela ela é maléfica. Tá? Por quê? É a criança que vai ficar sentada o tempo inteiro. Então a aprendizagem motora já vai ficar prejudicada. Vem o segundo ponto, que é a aprendizagem que vai ser feita em termos de respeitar limites sociais. Certo? Habilidades sociais. É uma inteligência emocional que a gente só aprende, ela não vem em livro. Tá? Por mais que nós leiamos, nós temos que conviver com diferenças para que nós aprendamos o que é onde vai o limite meu e o do outro. Sim. Como é que eu divido um brinquedo, como é que eu... Pois é, doutor Paulo, estamos hoje encerrando um método que existe na ciência da felicidade, chamado método Spire, que ele fala sobre 5 pilares para uma pessoa ser feliz. Siga os 5 pilares e você será feliz.
vida física saudável, saúde física, saúde nos relacionamentos, saúde espiritual, saúde emocional e saúde intelectual. E eu entendi que esse episódio a gente fez um resumo de tudo isso sem querer, né? Sem querer a gente fez esse pensamento, essa conclusão, porque eu acho que não tem como ter, então, saúde intelectual se a gente não tiver saúde integral, né? Relacionamentos você trouxe, atividade física trouxe, sono trouxe, né? As emoções trouxe. Então, eu preciso realmente desses pilares para ser uma pessoa denominada feliz. A felicidade, ela não é mais um conceito subjetivo. Ela é um estilo de vida que existe um caminho para isso, né? Agora é um caminho de autorresponsabilidade. Perfeito. E é isto, né? Um caminho de autorresponsabilidade. Concluímos a retrospectiva. Felizmente, é possível contemplar o sol. Galera, muito bom estar com vocês. Adorei ouvir essa retrospectiva do nosso ano. Gente, nos reconectar eu gostei com os também de nossos ver meus convidados. lookinhos. Eu tava bem vestidinha lá nos Eu gostei de ver que eu fui emagrecendo aí, né? Emagreceu. Inspirada aí na fala do Dr. Davi, inspirada aí na fala de Bruno. Gente, muito gostoso esse movimento de nos escutar novamente. E eu fico impressionada como a gente é rico no conteúdo que a gente traz para as pessoas, né? Vamos aí, faço suas as minhas palavras. Vamos curtir, compartilhar, vamos levar por esse favor. conteúdo, né, para as pessoas que vão se beneficiar com isso. Porque a gente, às vezes, reclama. Isso. Às vezes, Isaac diz assim, sabe qual é o problema do Felizmente? É que vocês não falam o que as pessoas querem ouvir, não. Vocês têm que falar de depressão, de luto, né? Vocês têm que falar de relacionamento tóxico, né? Aí eu digo, Isaac, a gente fala exatamente o que vai tirar as pessoas desse lugar, né? O que vai trazer solução de vida para as pessoas. Mas talvez eles só queiram reclamar. Quem quer reclamar, passa na frente, não fica aqui conosco, porque aqui conosco é quem quer autorresponsabilidade para cuidar da sua vida e de maneira integral e contemplar o sol, né? Porque é possível ser feliz, é possível contemplar o sol, mas é uma jornada árdua, mas muito, muito gratificante. Esse ano nós tivemos uma jornada árdua, mas muito, muito gratificante. Eu quero te Doutora, foi um agradecer, prazer. né? Também quero te agradecer. É tão engraçado que uma paciente ontem estava na recepção, aí disse, meu Deus, eu descobri uma coisa hoje. Você descobriu o quê, mulher? Ela disse, que doutora Mônica, sua mãe. Porque eu vi uma foto que você postou no Instagram e ela tava. Aí eu disse, que legal, elas se conhecem desde pequenininhos, desde sempre, né? São 43 anos de uma relação muito linda em vários aspectos. E é um prazer estar nesse lugar, nesse cenário, nessa busca junto contigo. Gratidão. Eu tô emocionada, Thais. Eu tenho muita admiração por você. Thais é muito determinada. Não choro não, que eu tô fraca para chorar. Disciplinada, extremamente responsável, inteligente. Eu tenho orgulho de você, que não tem tamanho. Né? Felizmente, esse ano, ele fez o melhor que nós podíamos fazer, diante dos desafios que nós vivemos. Mas nós somos vitoriosas, graças primeiramente a Deus, primeiramente sempre, e nossos convidados que nos enriqueceram. Obrigada a todos, sem exceção. A equipe que trabalha conosco, Isaac, que com tanta competência, Isaac é design, né? Ele faz o nosso trabalho com muita competência. Eu admiro demais o trabalho dele. Já no final da jornada, Ítalo de Valois entrou conosco para fazer o trabalho, nos ajudando nas fotos, né, nos recortes. Então, muito obrigada. Manuel, gratidão. Manuel, pois é, que está aqui conosco hoje. Nos ajudou hoje nessa o pessoal do retrospectiva estúdio, que é difícil. Né? O primeiro estúdio, o Cast Arretado, e agora com o Bertrand, nesse novo estúdio onde nós estamos. Bertrand tem sido maravilhoso, nos tratando assim como filhas e irmãs. Gratidão. E assim, gratidão quer parar, a você. doutora? Vamos encerrar? Oi? E vamos encerrar agora, gente. Vamos encerrar o Felizmente? De jeito nenhum. O Felizmente, ele tem novidades para 2025. Vamos continuar. Vamos, que vocês vão amar. Né? Nós vamos repaginar com novas ideias, né? Com novos produtos.
porque nós estamos nessa segundo ano do Eu tô Felizmente. na meta que 2025 deixa a gente trabalhar. Não, vai deixar, porque quem trabalhou na tempestade, né, quando florescer os primeiros brotinhos e sair as primeiras flores, nós vamos trabalhar muito mais. E daí eu quero, como sempre faço, ler uma pequena frase para a gente encerrar, que diz assim: não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão sofrer. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente e o mesmo ocorre com o sucesso. Nós precisamos deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo, a longo prazo, o sucesso vai acontecer precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Victor Frankl. Muito bom, muito bom. Feliz ano novo. Gente, feliz ano novo, feliz 2024, feliz Natal. 2025, feliz estar aqui com vocês. Cheiro no coração e até o ano que vem. 2025. Simbora.